Ecologia em Ação com mais um programa, hoje tendo como convidado o Carlos Grendene, ele que é o presidente recém-empossado da Câmara de Diretores Lojistas de Joinville, um cargo bastante espinhoso, exige muita dedicação, exige muito trabalho do presidente, porque no Brasil, infelizmente, o presidente é que faz. Não é isso, Carlos? É isso, né? Exatamente isso. Muito obrigado pela oportunidade que está me dando aqui da gente falar sobre ecologia. Hoje um tema tão importante na atualidade, ainda mais Joinville com as cheias que anda tendo. Exatamente. Então, o programa de educação ambiental, Ecologia em Ação, ele vai lhe fazer alguns questionamentos, algumas propostas ligadas aos resíduos que são gerados dentro da sociedade. E a gente sabe que o CDL de Santa Catarina, a Fundação CDL... A Federação também, né? Do Estado todo. Ela montou, com todos os CDL de Santa Catarina, um programa de coleta do resíduo eletrônico. O que é esse resíduo eletrônico? São televisores velhos, computadores, impressoras, enfim, telefones, baterias. Então, isso tudo parece que é um projeto vitorioso no CDL. O importante hoje é ter isso que você está colocando, mas as pessoas terem consciência. E essa consciência só vai ser adquirida se realmente as pessoas, quando estão em casa, que você tira a pilha do teu controle remoto da tua televisão. Aquela pilha, ela dura 6 meses. Então, se tirar essa pilha, guarda ela e depois leva até o CDL. Então, isso é um trabalho que nós vamos dar maior ênfase a partir de agora, explicar isso para o lojista também e também para a comunidade. Por quê? Porque esse problema hoje de consumo, tudo que você compra vira basicamente lixo. Isso é quase 99% do que a gente compra, adquire hoje. Só que junto com isso tem que adquirir a consciência ambiental, que é o quê? É você dentro da sua casa já fazer a separação do lixo seco, do lixo molhado, tá? E assim, consequentemente, também dos produtos eletrônicos, que é normal hoje você ter um computador mais velho, já entrou em desuso. Então, o que acontece? Você tem que levar a algum lugar justamente porque ali você pode ocupar peças, né? Então, esse programa que a Federação desenvolveu foi exatamente para isso, que as pessoas tenham oportunidade, porque as pessoas não sabem onde deixar. Às vezes você passa numa calçada e está um computador ali. Eu, quando passei, dei vontade de eu juntar aquele computador, né, colocar no meu carro e levar no ponto de recepção. No ponto, né? de recepção. Tem 4 pontos em Joinville, né? Tem 4 pontos de recepção. A CDL, ela é bastante... Sempre no jornal que nós emitimos, nosso jornal mensal, está ali todos os endereços, telefones, e está se fazendo um belo trabalho. E abrindo o portal do CDL, você também tem lá essas informações. Também. Né? Todas as informações ali de como fazer esse trabalho. O importante hoje é a consciência. É as pessoas não jogar cigarro na rua, né? Quem fuma, não jogar o cigarro na rua, teria que guardar. Eu defendo que a Souza Cruz teria que fazer uma carteira reciclável e ainda mais, quando a pessoa terminar de fumar, guardar isso numa caixinha. Exatamente. Porque... Não, colocar dentro do travesseiro para dormir. Aí ele não ia gostar. Porque quando você vê as bocas de lobos entupidas, 50% é toco de cigarro e papel de bala. Ele é pequeno. A pessoa acha, por ser pequeno, aquilo não vai afetar numa chuva. Mas a somatória, né? Mas a somatória. Hoje a população do Brasil, ela é 200 milhões de habitantes. Carlos, nós temos uma série de temas para tratar. Os telespectadores agradecem essa tua aula que você acabou de dar sobre a reciclagem. Parabéns. De que um presidente tenha essa consciência. É importante isso. Porque até bem pouco tempo atrás, os empreendedores não tinham a consciência ecológica que tem hoje. Isso é pressionado pelas crianças, pelos netos e assim por diante, né? Você sabe disso, né? Mas o nosso tema aqui em Joinville, sempre ligado ao CDL, são os lojistas que levam água nas lojas e perdem mercadorias e os clientes não conseguem sair da loja porque as ruas estão cheias d'água. E os clientes não conseguem chegar nas lojas porque a rua não permite que está cheia de água. Então isso tudo é prejuízo. Como é que o CDL de Joinville está encarando essa questão com o foco
no programa de drenagem que a Prefeitura está discutindo e discutiu na semana passada, aonde você, inclusive, como presidente do CDL, esteve presente e participou. O que se poderia contar para os nossos telespectadores? Como é que a gente pode resolver esse problema, minimizar esses prejuízos? Antes de eu assumir a CDL como presidente, eu vinha colocando nas minhas entrevistas que a CDL, inclusive eu coloquei no meu discurso de posse, a questão do debate. Eu acho que as entidades de Joinville têm que fazer mais debates. A JORPM, a CIG, a COMAC e entre nós, porque o debate gera a consciência de uma cidade que nós queremos melhor. O debate foi muito importante porque a gente não pode esquecer o passado. E o passado de Joinville, os nossos ancestrais que chegaram aqui, desenvolveram a cidade, na época, eles não tinham uma consciência... Meus. Você veio do Rio Grande do Sul? Eu vim do Rio Grande do Sul, mas os meus avós vieram também, né, da Europa, né? Então, no Rio Grande do Sul também tem problemas de enchente, né? Agora tá, só criar um clima. Então, a gente não pode esquecer disso, falando na questão histórica, né? E Joinville, realmente, muitos rios. Nós estamos em cima de muitos rios. Pode ver o Matias atravessa, ele sai aqui do lado do batalhão de tiro, né? E sai água límpida, né? E quando chega no centro completamente poluída, como é o problema dos grandes rios e assim a bacia do Rio Cachoeira. Então o debate foi importante porque a gente conseguiu colocar, mas o que a Prefeitura colocou, né? O seu plano que está fazendo, começou na gestão anterior, né? Do governo anterior, do governo Tebaldi, e terminou agora no governo atual, que é o governo Carlito, no que tange a bacia do Rio Cachoeira, que é o plano de drenagens, né, macro. É um programa que vai para ficar pronto em torno de 20 a 25 anos. Verdade. Mas tem que começar e não tinha esse plano. E como as chuvas vão continuar acontecendo em maior intensidade, por causa do efeito estufa e porque as cidades estão cada vez mais colocando asfalto, e nós colocamos isso no debate. Porque se você vai hoje falar com um morador que não tem, e Joinville tem 400 quilômetros de ruas que não tem nem calçada e nem asfalto e nem paralelepípedo. Elas filtram? Elas filtram naturalmente a água da chuva. Mas você vai falar com o morador... Ele quer asfalto. Ele quer asfalto porque tem pó. E porque quando chove tem barro. E isso é um problema que nós temos que saber como administrar. A pavimentação também tem que ter uma proposta nova. Isso, eu vi recentemente. Ela tem que ser permeável. Você veja, por exemplo, no Sociesc, na Marquês de Olinda, todos os caminhos nos pátios e entre os prédios são feitos de lajotas permeáveis. Ela não empoça água, chove torrencialmente e a água infiltra no solo. Eu acho que a falta eu acho que tinha que ser mais discutido com a sociedade. Eu próprio tenho uma ideia que uma rua, quando você vai asfaltar ela, não precisa asfaltar na sua totalidade. Se ela tem 8 metros, vamos ver onde passa o automóvel e onde passa o ônibus. E asfalta só esse lugar. E já tem que colocar o asfalto que foi inventado agora em São Paulo pelos cientistas, que é o asfalto que faz o filtro da água. Permeabiliza. Sem deixar impermeabilizado. E sem causar... Ele permite a passagem d'água. Ele permite a passagem d'água. Então nós temos que pegar essas novas tecnologias. São Paulo hoje, todo o buraco que é provocado numa rua, o asfalto que vai tapar aquele buraco é o asfalto que tem esse filtro para a água passar. Então nós em Joinville já deveremos também começar a fazer esse tipo de tratamento. Porque daí você consegue diminuir os efeitos da chuva. Porque é natural, se você colocar água... Nós vamos levar um copo d'água nessa mesa, ele vai correr em cima aqui, vai cair num canto. Exatamente. Agora, se tiver tiver terra aqui, ele vai ser absorvido pela terra. As enchentes, não só em Joinville, como em todas as cidades do Brasil, uma grande causa do entupimento, da falta de drenagem, são os sacos plásticos que a água acaba levando. Sacos plásticos foram deixados na calçada, na frente da loja.
Então, não seria também interessante que o CDL incentivasse o costume do lojista a colocar o seu lixo um pouco mais alto, num gradeado, ou numa hora correta de colocar o lixo para fora, um pouco antes da passagem do caminhão? Esse é um problema, né? Nós temos, por exemplo, eu na loja da Rochelle, na rua lá onde a nossa família trabalha e é proprietária, a gente tem um acordo já com uma cooperativa, né, de catadores de papel, eles passam com um automóvel, uma Kombi, aonde a gente sempre é colocado antes da chuva. Então, lá por volta de 3, 4 horas da tarde, já tem ali o estacionamento, recolhe todo esse material, né? Então, nós nunca colocamos esse lixo. E como transformar esse projeto bom que vocês têm num projeto coletivo com os demais associados do CDL? Isso agora que nós vamos tentar implementar. Não seria um caso do CDL alugar um caminhão, fretar um caminhão específico por região e junto com os lojistas fazer essa coleta disciplinada para entregar para as cooperativas, com inclusão social, inclusive? Exatamente. Então, isso na discussão e no debate, você acaba levando boas ideias. Por isso que nós que somos assim da área ecológica, nós temos medo de uma palavra, do discurso. Então nós, ecologistas e pessoal que trabalha na área de ambientalismo, eles querem ação. Por isso que o meu programa chama-se Ecologia em Ação. Não é ecologia e discurso. A minha prática é de ação. De ação. De ação. Porque se contar um pouco da minha história, eu trabalhei 25 anos de empregado. Mas dentro de mim tinha um espírito empreendedor. E vim desenvolver isso em Joinville. Então eu sou uma pessoa de ação. E assim é que eu estou começando a fazer a nossa gestão, no sentido de colocar essas práticas. Nós estamos desenvolvendo, por exemplo, fazer um Natal melhor em Joinville. Mas junto com isso também discutir a questão ecológica. Nós estamos encerrando já esse primeiro bloco. Nós vamos retornar no segundo bloco com temas ligados aos lojistas, ao rico resíduo gerado nas lojas, que são as caixas de papelão, os plásticos limpos, até o isopor. Nós temos hoje uma reciclagem de isopor muito importante em Joinville, não se precisa mais dizer que não tem onde mandar. Então esses são os temas que nós vamos continuar conversando com o Carlos Grendene, presidente da CDL de Joinville, e pedindo a vocês que aguardem um segundo que nós já retornaremos.